política. Estamos aqui recebendo Larissa Gaspar, deputada estadual pelo PT, que vai fazer um balanço aí do mandato na Assembleia e também já projetar o futuro na política. Larissa é advogada, militante feminista, fez parte do Conselho da Mulher de Fortaleza e o Conselho do Instituto Maria da Penha. Foi ainda vereadora aqui na capital e atua em defesa de mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros, negras, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, catadores e também idosos. Boa tarde, deputada. Bem-vinda aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Igor, James e também a todos os ouvintes aqui da rádio. Vamos então começar nosso bate-papo aqui, deputada. A senhora está já há 6 meses então na Assembleia, nesse novo desafio, na política, depois de algum tempo atuando na Câmara Municipal. Isso. Qual é o balanço que pode ser feito até agora do seu mandato na Assembleia e o que já temos de projetos aí até o fim do ano que já estão sendo debatidos lá na casa? Bom, primeiro destacar que muda bastante, apesar de se tratar do parlamento, mas o parlamento municipal é diferente do exercício do parlamento estadual. Como vereadora, eu tinha que dar conta dos problemas tão somente da cidade de Fortaleza e agora, como deputada, a gente precisa estar atenta aos problemas dos 184 municípios do estado do Ceará. Também a gente tem esse alinhamento com o governo estadual, com o governo federal, então sempre buscando também se inteirar das ações, dos projetos e dos programas para poder também transmitir, levar à população do Ceará as possibilidades de acessar essas políticas públicas e dessa forma contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população cearense. Eu também percebo assim, que na Assembleia a gente tem uma maior possibilidade de atuação na medida que a gente pode participar de várias comissões. Na Câmara de Fortaleza, a gente participa no máximo de 2 e na Assembleia eu estou hoje em 11 comissões, né? Estou presidindo uma comissão nova, que é a primeira do país com essa natureza, que é a Comissão de Proteção Social e Meio Ambiente, foi criada agora nessa gestão do presidente Evandro Leitão, acompanhando aí esse trabalho do Ceará Sem Fome e o trabalho que a própria Assembleia também está desenvolvendo nessa perspectiva, porque a casa também vai contribuir com a estruturação das cozinhas comunitárias e com a aquisição e distribuição de insumos alimentares. E também participo da Procuradoria da Mulher, sou procuradora adjunta da Mulher, contribuindo aí para a ampliação desses instrumentos de Procuradoria da Mulher nas câmaras municipais do interior do estado. Isso tem avançado bastante, tem contribuído para empoderar as mulheres no parlamento e fora dele também, porque acaba sendo feito também um atendimento às mulheres do município, principalmente nessa pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, também participando da Comissão de Infância, Cultura, Juventude, enfim, né? Você tem possibilidade de ampliar realmente o seu trabalho. E nesse início de ano, a gente já também se movimentou bastante dentro da casa. O nosso mandato ele é conhecido como mandato que dialoga com muitas pautas. Claro que eu venho do movimento de mulheres, do movimento de defesa dos direitos humanos, então tem uma identificação natural com essas pautas, mas a gente apresentou esse ano cerca de 73 projetos, entre projetos de lei, indicação e também outras pautas, como a pauta da defesa dos animais, a pauta do enfrentamento à fome, do combate ao desperdício de alimentos, da implantação do programa de bancos comunitários, moeda social, renda mínima, defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Existe um projeto muito interessante que é de combate à aporofobia, que é impedir o poder público de colocar obstáculos que impossibilitem a permanência das pessoas em situação de rua naquele local. É uma iniciativa que veio inspirada aí na atuação do Padre Júlio, de São Paulo, quando ele, pessoalmente, destruiu a marretadas aquelas estruturas de concretos que foram colocadas embaixo de um viaduto. Então, a gente tem buscado abraçar múltiplas e diversas temáticas para atender os anseios do nosso povo. Agora, deputada, mudando um pouquinho de assunto, já falando do ano que vem, porque não tem como não falarmos, né? Eleição municipal, a gente pensa que está longe, mas faltam aí 1 ano e 3 meses, mas os bastidores já começam a efervescer aqui na capital, né? A senhora já tem dito que defende que o PT, seu partido, tenha candidato à prefeitura, e o seu nome já é citado como uma possível pré-candidata. Tem também aí como cotados Luiziane Lins, que já foi prefeito e também já disputou algumas vezes, né? E Guilherme Sampaio, do seu partido.
Se for a escolha do PT pelo seu nome, Larissa Gaspar, a senhora topa esse desafio de se candidatar e por quê? Bom, primeiro destacar que a gente está na linha de defender a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, tendo em vista o legado que o PT já deixou para a cidade de Fortaleza e tendo em vista também a conjuntura favorável na qual a gente se encontra, tendo aí uma convergência de esforços, como eu citei, a nível federal, com a eleição do presidente Lula, do PT, a nível estadual, com a eleição do governador Elmano de Freitas, do PT, e também ainda a nível nacional, a gente elegeu o nosso senador, que agora é ministro, Camilo Santana, que também tem um legado muito positivo aqui para o estado do Ceará. Então, a partir desse conjunto de fatores, a gente entende que é momento do PT ter, sim, candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, e a gente sempre coloca que a discussão dos nomes vem depois, né? Que a gente precisa primeiro construir esse programa, esse projeto político para a cidade, dialogado com o povo, e o PT tem feito isso. A gente já iniciou um momento de escuta da população nos bairros, começamos ali pelo Pirambu. Agora, no mês de agosto, a gente vai ter possivelmente uma plenária lá na Messejana, e assim a gente vai percorrendo os bairros, conversando com a população, ouvindo suas colocações, suas sugestões, suas críticas também à atual administração, mas o nosso nome, sim, ele tem sido ventilado em diversas conversas, e se for a decisão do Partido dos Trabalhadores, eu irei, sim, abraçar essa missão com muita responsabilidade, com muita serenidade e, sobretudo, com muito compromisso com a melhoria da qualidade de vida do povo de Fortaleza. Muitas águas vão rolar ainda até lá, né? Tem ainda muito vai passar muita água debaixo dessa ponte. Inclusive, ontem, Cid Gomes assumiu o comando do PDT aqui no Ceará, né? E disse que tem ainda a esperança de uma união entre PDT e o PT para essa eleição municipal. Na sua opinião, depois de todo esse racha que já se arrasta aí há pouco mais de um ano, isso na eleição do governo, mas na prefeitura já há mais de 10 anos que não há, né, essa união. A senhora acha que essa união para o ano que vem, ela ainda é possível? Eu avalio que não. Eu entendo que o PT há bastante tempo vem sendo oposição ao PDT no município de Fortaleza. Foi assim durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, tem sido assim na gestão do prefeito Sarto, muito embora a gente tenha declarado apoio ao Sarto no segundo turno para evitar que a cidade caísse nas mãos do projeto que representava o bolsonarismo aqui em Fortaleza, que era a candidatura do capitão Wagner. A gente sempre deixou muito claro que era um apoio crítico e que o PT na Câmara continuaria nesse papel de oposição à gestão do Sarto. E assim aconteceu e continua acontecendo. E em função de uma gestão muito ruim, né, uma gestão que tem agredido muito o povo de Fortaleza, eu não vejo como construir uma aliança entre o PT e o PDT para disputar a prefeitura. Eu acho que o nosso projeto ele se distancia totalmente do que tem sido a prática da gestão do PDT, que é uma prática que se distancia das questões sociais. Você olha para as principais áreas da prefeitura, a gestão da saúde é uma catástrofe. O Sarto já vai no quarto secretário e não consegue resolver os problemas da saúde da capital. Pelo contrário, eles se agravam. A gente teve aí vários postos de saúde fechados por mais de um ano para uma reforma que não termina nunca. Tivemos Hospital Gonzaguinha de Messejana fechado, sem nenhuma consulta prévia à população e sem necessidade, porque eu havia fiscalizado o hospital há pouco tempo antes dessa decisão do fechamento e tinha acabado de acontecer uma reforma na parte elétrica do hospital, e aí você vai e decide fechar o hospital. Então, você poderia ter melhorado ali outras estruturas físicas do hospital sem ter que fechar totalmente o atendimento à população. Várias emergências hospitalares que foram fechadas, isso também foi objeto de denúncia, inclusive a gente apresentou formalmente, né, uma representação ao Ministério Público. Até estive hoje pela manhã lá para ter acesso ao que está sendo feito no sentido de melhorar e garantir o direito à saúde do povo de Fortaleza. Os CAPs também funcionam de uma forma muito precária, sem profissional. As pessoas ficam um ano na fila de espera para o primeiro atendimento com psiquiatra. A gente só tem 2 CAPs infantis na cidade para dar conta de uma quantidade enorme e crescente de crianças com vários comprometimentos na questão de saúde mental e também
muitas crianças que estão nascendo com autismo, que precisam de um atendimento desde a primeira infância, para que elas possam ser estimuladas e possam viver, né, com uma melhor qualidade de vida. Hoje pela manhã eu visitava o IPRED, e eles têm lá um núcleo de estimulação, que é o Conectas, e o Dr. Sullivan, que é uma grande referência, né, nessa área, no estudo do autismo, ele me falava que existe hoje cerca de 25 mil crianças com autismo em Fortaleza. Então, você precisa ampliar essa rede de atendimento à saúde mental, aos CAPs, porque é lá que você vai encontrar os profissionais habilitados, né, para poder contribuir nesse processo de desenvolvimento das crianças. A gente tem também aí essa notícia recente do CRIO fechando as portas para atendimento a pacientes oncológicos, primeiro atendimento, em função da falta de repasses da prefeitura, não só o CRIO, outras instituições filantrópicas também que tiveram esse comprometimento nos seus recursos, como o ICC, o SOPAI, a Santa Casa de Misericórdia. Então, a gente encaminhou tudo isso para o Ministério Público e eles estão acompanhando, vão tomar providências, propor recomendações aí para que o governo, de fato, possa assegurar o atendimento desses pacientes. E eu falei só de uma área, né, que foi a área da saúde pública. Se você olhar para o transporte coletivo, é outro desastre, né? Começou lá com a demissão dos cobradores, e aí a gente teve agora colocação de catracas duplas que dificultam a passagem dos usuários do transporte coletivo. O prefeito disse que não ia aumentar as passagens e ainda disse que ia estudar a possibilidade de tarifa zero para estudante. Descumpriu tudo isso e aumentou o valor da passagem, mesmo tendo reduzido o número de linhas de ônibus disponível e reduzido também o número de veículos dentro das linhas disponíveis. E o que é que isso provoca? Uma superlotação, um maior tempo de espera nas paradas e nos terminais. Eu mesma fiz o teste, gravei, está na minha rede social, esperei 1 hora para pegar um ônibus lá do Jardim das Oliveiras para outro ponto da cidade. Então, é inadmissível, né, que o cidadão tenha que aguardar por 1 hora para pegar uma condução e poder ir para o seu trabalho, para uma consulta ou para a sua faculdade, enfim. Né, a gente tem problemas em várias áreas da gestão que precisam ser superados. O prefeito institui a cobrança de uma taxa de lixo no momento que a cidade se encontra absolutamente suja. Você vê ponto de lixo se acumulando em frente a posto de saúde, em frente à creche, em frente até a Ecoponto. Parece uma piada, mas a gente tem ponto de lixo se acumulando em frente à Ecoponto, que foi algo pensado justamente para recolher os resíduos ali que podem ser reaproveitados. Então, assim, é uma gestão muito problemática, a cidade toda esburacada, mal iluminada. A cidade de Fortaleza passou a ser agora uma cidade escura. Você tem vias e vias com problemas de iluminação. Então, assim, não se admite, né? Não se admite que a gestão não consiga avançar. O orçamento da prefeitura cresceu. Quando eu iniciei como parlamentar no município, em 2017, o orçamento era cerca de 8 bilhões, foi aumentando 9 bilhões. Esse ano chegou a previsão de 10,7 bilhões de reais. Quer dizer, é um volume de dinheiro considerável, né? Fora os empréstimos aí que são feitos ao longo dos anos e que você realmente pode gerir isso de uma forma a otimizar esse conjunto de políticas públicas, sobretudo essas de proteção social. Se for visitar os CRAs de Fortaleza, você fica de queixo caído. Caindo aos pedaços, literalmente. Você não vê mais aquelas oficinas que eram tão necessárias com as crianças, com os idosos, com as mulheres, né, que realmente garantia ali um acolhimento. A própria entrega dos benefícios eventuais que são previstos na Lei Orgânica da Assistência Social estão comprometidos porque você não prioriza o investimento no enfrentamento às vulnerabilidades. Então, eu acho muito improvável que o PT construa uma aliança com o PDT, tendo em vista essa gestão dramática que é a gestão do Sarto. Para você que ligou o rádio agora, estamos aqui conversando com a Larissa Gaspar, deputada estadual pelo PT, falando um pouquinho sobre o balanço da gestão dela na Assembleia e também já projetando aí eleições municipais para o ano que vem. Deputada, a senhora, na sua opinião, acha que falta diálogo da gestão Sarto com o governo? Porque o prefeito já citou algumas vezes publicamente que buscou reuniões com o governador e não foi recebido. Então, a senhora acha que falta ainda um pouco de diálogo para ajustar essas questões que a senhora pontuou aqui, ou falta além disso? Eu acho que falta a capacidade de administrar a cidade, porque os outros 183 municípios do estado do Ceará não tentam transferir os problemas da sua cidade
para o governador. Eu acho que falta à Sarta a capacidade de administrar a cidade de Fortaleza, né? Compromisso em enfrentar os reais problemas do povo, os problemas da saúde, os problemas da política cultural, os equipamentos culturais abandonados. Até um dia desse, o Centro Cultural do Belchior, que tinha sido entregue há não tanto tempo assim, já estava fechado para uma reforma sem programação cultural. Então, assim, não justifica, né, essa má administração nas várias áreas, no transporte coletivo, na política de proteção social, na política de meio ambiente, na infraestrutura básica, né, de drenagem, de coleta de lixo, de iluminação, de asfaltamento de uma via, para você conseguir uma manutenção de um equipamento, de um parquinho, de um brinquedo numa praça, é uma dificuldade. Você tem que fazer uma denúncia, um escarcéu, para coisas que deveriam ser gerenciadas, serem tocadas como algo básico assim do dia a dia. Então, você conseguir tapar um buraco na cidade de Fortaleza é uma luta terrível. E imagine aí para você chegar a essas questões mais macro, como a gente estava comentando aqui, de ampliar a rede de saúde mental, de garantir o bom funcionamento da rede de saúde da cidade, né? De ampliar o acesso à creche. Nós temos pouco mais de 30% das nossas crianças em creche aqui em Fortaleza, que é um absurdo, porque está sendo negado o direito humano fundamental à educação dessas crianças, e você ainda está dificultando a vida das mães, das mulheres que são, né, responsáveis, acabam sendo as responsáveis pelo cuidado com os filhos, impossibilitando que elas possam trabalhar, ter a sua autonomia financeira. Então, eu acredito que o problema aí não é de diálogo entre prefeito e governador, o problema é da gestão do prefeito, que precisa encontrar uma forma de resolver os problemas da cidade. Agora, deputada, eu imagino que avaliar conflitos internos, a briga de vizinho é um pouco complexo, mas essa crise que o PDT vive hoje se arrasta desde o ano passado, quando na eleição para o governo estadual, o PT, seu partido, apoiava o nome de Isolda Sela para a reeleição ao Palácio da Abolição. O PDT optou por Roberto Cláudio e aí houve a quebra da aliança. Na sua visão, onde é que o PDT errou naquele momento para que essa confusão se arraste até hoje, um ano depois? Qual foi, então, a falha? Havia um acordo para que a Isolda fosse, de fato, a candidata e isso foi descumprido? É muito ruim, né, você falar realmente da estrutura, do funcionamento, das discussões políticas de um outro partido, né? Eu não acompanho, eu não faço parte do PDT, sou do PT, então, assim, realmente para mim é muito difícil falar sobre isso, né? Acho que é um problema que eles têm que reconhecer, né, que eles precisam superar. Do meu ponto de vista, foi um erro político insistir no lançamento da candidatura do Roberto Cláudio. Acho que a ex-governadora Isolda estava ali na gestão do Estado e deveria ter tido esse direito, como tiveram seus antecessores, de disputar a sua sucessão, né? Portanto, a sua reeleição, e seria apenas por um período de 4 anos, né? Então, acho que foi um equívoco, como uma decisão equivocada da parte do grupo, mas isso quem tem que avaliar são eles, né? Eles que têm que, enfim, entenderem se consideram equivocado ou não, se era isso mesmo, é algo que fica para eles, né? Mas o que esse processo demonstra é que nós estávamos no caminho certo, né? Tanto é que conseguimos eleger o governador Elmano no primeiro turno, com 53% dos votos. Então, esse é o projeto que o povo do Ceará acredita, né? O projeto aí que vem sendo tocado pelo ex-governador, atual ministro Camilo Santana, né? Que construiu essa nova candidatura e esse novo governo agora com Elmano de Freitas, que tem realmente olhado para as questões sociais, com um ótimo desempenho na política educacional, sendo inclusive uma referência nacional. Então, acho que é isso que o povo do Ceará espera, que o Estado continue avançando, com também um investimento profundo na política de proteção social, porque a gente ainda é um Estado muito pobre, que tem muitas famílias em situação de pobreza, de insegurança alimentar. Então, esse conjunto de políticas que foram desenhadas ainda no governo do Camilo, como a política do Mais Infância, com Mais Nutrição, com o Cartão Mais Infância, com o Vale Gás, e que vem agora ser fortalecida também na gestão do Elmano, com o Ceará Sem Fome, com a distribuição dos cartões de alimentação, com a estruturação das cozinhas comunitárias, né? Acho que é isso que o povo do Ceará espera, né? Um governo que realmente olhe para as pessoas, que cuide do seu povo. Agora, deputada, Ciro Gomes também teve um papel preponderante nessa escolha aí do Roberto Cláudio para ser o candidato ao governo, candidato derrotado, tanto o Roberto quanto também Ciro na eleição presidencial.
Após a eleição, ficou um pouco recluso, sumiu, voltou recentemente com críticas ao seu partido, o PT, e também a nomes como Camilo Santana e Lula. Onde é que Ciro está errando também nesse pós-eleição, na sua visão? Eu acho que ele erra nesse alinhamento ao bolsonarismo, onde o problema de tudo no mundo é o PT e o Lula. Acho que o Ciro não consegue fazer uma autocrítica das decisões e das escolhas dele. Eu entendo que ele deveria se ocupar disso e de tratar a política com esse ódio, com esse rancor, com esses ataques, que é algo também muito próprio do bolsonarismo, né? Não estou dizendo aqui que ele está cometendo fake news, mas essa prática do bolsonarismo, das fake news, dessa política do ódio, né? Dessa verborragia, daquela fala que realmente ataca as pessoas, né? Com ofensas morais, inclusive, acho que esse não é o caminho, né, da construção política. Acho que o caminho da construção política é você pensar nos vários setores, né, que envolvem a gestão de um Estado, de uma sociedade, de um país, e pensar que ações você pode implementar em cada um deles para garantir uma melhoria na qualidade de vida do nosso povo, né? Acho que a política ela tem que ser pensada como um instrumento para melhorar a vida do nosso povo. E não esse instrumento de ficar trocando farpas, acusações, enfim, essa política do ódio aí não deve ser a praia do político, né, que realmente quer fazer o melhor pelo seu povo. Deputada Larissa Gaspar, do PT, conversou conosco aqui no Jovem Pan News Fortaleza. Muito obrigado aqui pela participação, pela presença. Seja bem-vinda. Muitas outras vezes ainda. Quando quiser retornar, estamos aqui com espaço aberto para a senhora também. Eu que agradeço pela oportunidade. Fico aqui à disposição. Convido aí os ouvintes para acompanhar o nosso trabalho na nossa rede social, Larissa Gaspar, _oficial, nosso Instagram. É uma forma também de vocês trazerem sugestões, trazerem denúncias para que o nosso mandato possa estar acompanhando e dando os encaminhamentos necessários. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado.